O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que não existe bala de prata para enfrentar as organizações criminosas e que a PEC da Segurança Pública é o início da solução para esse problema. O integrante do governo Lula e ex-ministro do STF deu as declarações nessa quinta-feira 10, durante participação em audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado. Vamos acompanhar. Infelizmente, não existe uma bala de prata para enfrentar a criminalidade e enfrentar as organizações criminosas. Eu disse no início da minha fala, esse é um fenômeno que não se restringe ao território nacional, mas é um fenômeno que está assolando o mundo todo. Eu até conversando outro dia com o senador Mauro Vieira, numa cerimônia, eu dizia a ele que talvez, quer dizer, além da Interpol, fosse desejável nós criarmos dentro da Organização das Nações Unidas, da ONU, um órgão de combate à criminalidade internacional, como o órgão como agência de controle da energia atômica, por exemplo. Porque o crime está se espalhando tanto internacionalmente e com a utilização da dark web, das criptomoedas, da inteligência artificial, o crime não encontra mais fronteiras. Então é um problema muito sério, não é uma ação que vai resolver isso, a PEC não é a solução disso, repito, a PEC é o início de solução, de conjugação de esforços, a PEC é apenas uma tentativa de organizar o jogo para depois nós darmos uma nova partida. Olha, essas declarações de Lewandowski, elas são muito emblemáticas, porque ele começa passando um pano para ele próprio, para todo o governo Lula, né, para o presidente, para o PT. Então, no quinto mandato. É o quinto mandato petista. Lewandowski entrou agora no governo, mas claro que estava atuando no Supremo Tribunal Federal, blindando todos os petistas que tinham sido acusados, tanto no Mensalão quanto no Petrolão, sempre votando a favor dos petistas, sempre votando contra as considerações do Ministério Público. Aliviou José Dirceu no Mensalão, inclusive foi flagrado pela Folha de São Paulo, no telefone, falando que a tendência era amaciar para o Dirceu, só que aí a imprensa tinha deixado o pessoal do STF com a faca no pescoço. No tempo em que havia pressão da imprensa para que político corrupto fosse punido. Lamentavelmente, isso mudou bastante, né? Mas a gente continua exercendo a vigilância. Então, o Lewandowski não conseguiu essa maciada, não conseguiu pelo menos companhia. Na verdade, ele votou a favor do Dirceu sempre, tanto no Mensalão quanto depois no Petrolão. Foi um dos ministros que votaram 2 vezes pela soltura do Dirceu no âmbito da Lava Jato. Uma quando ele estava em prisão preventiva e a jurisprudência da Corte permitia, e outra quando ele já tinha sido condenado em segunda instância. Muito bem, o que ele faz? Ele fala assim, não, o problema da criminalidade é um problema internacional. Isso acontece aí no mundo inteiro, é um problema com o qual o mundo inteiro está lidando. Então, assim, é como se não houvesse muita responsabilidade do Brasil. Todo mundo está enfrentando, todo mundo está tendo que lidar com esse problema, ele acontece em todos os lugares, o Brasil não é muito diferente. Essa é a alegação do Lewandowski. Ele fala até, eu acho até que a ONU deveria criar um órgão de combate à criminalidade internacional. Vê o que a turma do Lewandowski fala quando se tem aquela proposta de um tribunal internacional anticorrupção, já que a corrupção é transnacional. Aí eles não gostam, porque qualquer coisa que ameace o poder que eles têm de decidir sobre os seus aliados, eles não gostam. Mas na hora em que está sendo cobrado a respeito de medidas que resolvam o problema da insegurança pública no Brasil, ele dá essa maciada, para usar a própria expressão dele. E em seguida, prestem atenção, aspas, a PEC não é solução, repito, a PEC é o início da solução de conjugação de esforços. A PEC é apenas uma tentativa de organizar o jogo para depois nós darmos uma nova partida. Na verdade, a PEC é só para o Lula fingir, em 2026, que é um ano eleitoral, que ele fez alguma coisa sobre o tema da segurança pública. É para isso que essa PEC foi criada, porque o Lula está caindo nas pesquisas. Ele está impopular e as pesquisas estão apontando que a maior preocupação do brasileiro é com a segurança pública, é com a violência. Às vezes aparece segurança, violência, enfim, cada instituto usa ali uma expressão e, no fundo, é a mesma coisa, é a criminalidade que assola o brasileiro. E eles estão lidando com isso agora porque estão com um problema de impopularidade, não é para o interesse público. Então eles estão aí na vida pública há mais de 20 anos, sem fazer absolutamente nada, e agora vão começar a fazer alguma coisa para depois darmos uma nova partida. A prioridade era outra. Duda Teixeira.
A prioridade é política, sempre, né? Essa ideia de criar uma agência que nem... Aí ele cita como exemplo a Agência Especial de Energia, Agência Internacional de Energia Atômica, né? A EIA. E é isso aí, completamente estapafúrdia. Porque a EIA, primeiro que é ineficiente, né? Foi criada ali para impedir que países produzissem novas bombas atômicas, né? Usassem energia nuclear para fins bélicos e não conseguiu cumprir com a sua função, toma dribles constantes do Irã, então a EIA não é exemplo para nada. Fora que criar esse tipo de organização é uma mania do governo Lula, né? Toda hora cria ali uma aliança, uma rede, uma coisa assim. No fim é só pretexto para eles saírem viajando pelo mundo, né? A Janja vai para o Japão, vai para Paris para almoçar lá com a Brigitte Macron e não resolve nada do problema, é só ali uma desculpa para pegar o jatinho da FAB, né? E para terceirizar a responsabilidade. E a gente estava comentando a entrega da PEC, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, do governo Lula. Só queria, antes do Duda concluir a análise, chamar a atenção para um comentário que foi feito no chat sobre a declaração do Lewandowski. A gente nunca pode esquecer dessa declaração, aliás, relembrei no X mais cedo ou ontem, que ele hostilizou a polícia, né? Ele falou que a polícia prende mal e aí o judiciário, coitadinho, tem que soltar. Ele defendeu, logicamente, o poder judiciário do qual ele fez parte até outro dia, na cúpula lá no Supremo Tribunal Federal, e a gente via como o Lewandowski era com dor no coração, né? Que ele concedia habeas corpus, que ele votava a favor da blindagem de determinadas figuras. Então, é claro que quando ele fala que a polícia prende mal, o judiciário tem que soltar, isso envolve também corruptos, né? Isso envolve outros tipos de criminosos. E outro detalhe importante foi naquela fala que a gente comentou essa semana do Hugo Mota anunciando a PEC ao lado do Lewandowski e de um monte de papagaio de pirata parlamentar que queria aparecer na foto. Ele falou assim, eu destaquei hoje no X, vamos criar um grupo de trabalho permanente para discutir a situação da segurança. Não é maravilhoso? Agora eu estou muito mais tranquilo, né? Os parlamentares eles vão criar um grupo de trabalho. Olha só, eles vão trabalhar, né? Quer dizer, só um governo e um Congresso que não trabalham, né, ou que nunca trabalharam pela segurança pública, criam um grupo para alegadamente trabalhar. Duda Teixeira. O pessoal lembrou aqui também dessa frase infeliz do Lewandowski sobre o trabalho da polícia, né, que prende, depois o prende mal, né? E tem uma frase também do Lula na época da campanha de 2022, né, que ele critica o Jair Bolsonaro e ele fala, Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial, então meio que dando a entender de que policial não era ser humano e depois ele pede desculpa. E aí o fato é que nem o Lula, nem o Lewandowski entendem de segurança pública, estão fazendo isso por uma questão política, é o Lula querendo melhorar a aprovação para a eleição que ele quer tentar, a reeleição no ano que vem. Agora, para que a questão da segurança pública ajude o Lula na eleição do ano que vem, é preciso baixar a taxa de criminalidade, né? Diminuir essa preocupação entre a população. E aí achar só que apresentar uma proposta vai convencer a população de que algo está sendo feito e de que a segurança está aumentando no Brasil, não vai dar certo. Aliás, Duda Teixeira, você me fez lembrar que eu separei um vídeo antigo do Lula, do começo do governo dele, não muito antigo, portanto, em que ele solta uma declaração que é um ato falho que vocês precisam ver e a gente vai se divertir aqui. Eu acabei de mandar pelo WhatsApp para a produção, daqui a pouco a produção me avisa. A produção adora quando eu mando vídeo no meio do programa para eles subirem, dou trabalho, mas é que às vezes a gente se lembra de algumas coisas e precisa aproveitar o gancho para mostrar. Olha, a PEC que dá status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, deve ser protocolada na Câmara na próxima semana. O Lewandowski entregou a última versão do texto ao presidente da Casa, Hugo Mota, e a líderes a última versão do texto. Depois que for protocolada na Câmara, a PEC vai ter a admissibilidade analisada pela CCJ e o mérito analisado por uma comissão especial, isso se for aprovada pela CCJ antes.
O ministro de Lula foi ao Senado nessa quinta-feira prestar informações sobre a suspensão dos acordos de cooperação técnica mantidos entre a PRF, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado e os Ministérios Públicos Estaduais. Na audiência, o ministro disse que a PRF extrapolou sua função de patrulhamento de estradas ao atuar em operações da Polícia Federal e das polícias civis. E eu vou mostrar como o Lewandowski está sendo criticado em razão dessa justificativa. Esse é um tema que já está chamando a atenção do pessoal da polícia, do Ministério Público, há bastante tempo, e a gente tem repercutido, feito essa cobertura. E aí o procurador da República, Hélio Telho, afirmou que o Lewandowski deu um belo presente para as facções Primeiro Comando da Capital, PCC, e Comando Vermelho, CV, ao retirar a PRF do apoio aos grupos de atuação especial de combate ao crime organizado, os GAECos. Abro aspas. Olha aí o print constrangedor, o desconhecimento do ministro Lewandowski quando o assunto é combate ao crime organizado. Retirar a PRF do apoio aos GAECos é um belo presente para o PCC e para o CV. Esse apoio tem autorização expressa nas leis orgânicas dos MPs e na lei das ORCRIM. Não é possível que o ministro ignore isso. Fecho aspas. O senador Sérgio Moro, da União Brasil, que foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro e foi juiz da Lava Jato, também criticou Lewandowski. Aspas. O ministro Lewandowski, que apresenta uma PEC para facilitar a cooperação e a integração entre os órgãos de segurança, é a mesma pessoa que impede a PRF de cooperar com os FICOS e GAECos. Todos os senadores presentes na audiência pública pediram ao ministro a revisão da portaria 830. A integração pode começar por aí, não precisa de PEC para arrumar a segurança pública. Fecho aspas. Então o Moro está dizendo aí que não precisa de PEC. Eu estava dizendo antes que a PEC é justamente para o Lula poder fingir em 2026 que fez alguma coisa sobre o tema. No fundo, você pode ter algumas medidas ali estruturais, mas eles precisavam embalar, né, Duda Teixeira? E os procuradores aí, eles estão criticando bastante, aí, dizendo que as facções criminosas são beneficiadas quando você engessa a PRF. Ele já utilizou a polícia e agora ele conclui, vamos dizer assim, uma medida contra a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Resumindo essa PEC da segurança, o que é? A Polícia Rodoviária Federal, que cuida das estradas e dá essa ajuda para os GAECos, para essas operações contra o crime organizado, e faz sentido isso, porque o crime organizado faz roubo de carga, faz tráfico de drogas pelas estradas. Então, o que a PEC quer fazer é parar com esse trabalho de ajudar os GAECos e essas organizações que combatem o crime, e vai transformar a Polícia Rodoviária Federal numa Polícia Viária Federal. Eles vão começar a cuidar de hidrovia e de estrada de ferro, além das estradas das rodovias do Brasil. Esse é o resumo trágico dessa tentativa do governo. E, obviamente, as armas e drogas que são contrabandeadas para o Brasil, elas são escoadas para as facções por meio das estradas patrulhadas pela PRF. Agora sim, eu vou tirar aqui do baú um vídeo de um discurso do Lula para sindicalistas. Isso foi ali em 2023, primeiro ano do governo Lula. Olha, tem um momento que é um momento épico desse vídeo, em que ele solta ali uma frase, depois ele tenta corrigir, mas já era meio tarde. Porque ele está falando ali o que o político, quando rouba, faz. E o que ele, Lula, fez de diferente. Pode soltar. E eu tenho certeza, companheiro, que nós vamos cumprir cada coisa que eu prometi na minha campanha. Não houve e não haverá outra razão de eu estar aqui se não for para a gente melhorar a vida do povo trabalhador, acabar com a fome nesse país e permitir que as pessoas vivam como cidadão. Será difícil? É difícil. Mas muita gente achou que era impossível eu votar a presidência da República. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Porque eu tinha certeza que os acusadores estavam mentindo. E pude provar isso. Quando tentaram me convencer
que era bom tentar fazer um acordo para mim voltar para casa com a tornozeleira. Eu disse: eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade, eu não coloco tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E foi graças a essa teimosia e graças à ajuda de milhares de companheiros que ficaram na porta da Polícia Federal gritando bom dia, boa tarde, boa noite, presidente, durante 580 dias. E foi graças à coragem do povo brasileiro que eu estou aqui hoje, no Palácio do Planalto, presidindo este país outra vez. É muito engraçado essa parte. Olha, aspas. Porque o político, quando rouba, ele fala rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui pra cima dos acusadores. Aí, claro, depois ele tenta corrigir, porque eu sabia que eles estavam mentindo, e usa esse discurso rasteiro para enganar a trouxa, que coloca tudo como uma mentira sem entrar em qualquer tipo de detalhe. Fato é que o Lula ganhou milhões das empreiteiras do Petrolão, tanto na sua empresa de palestras, a Lils, que leva as iniciais dele, Luiz Inácio Lula da Silva, LILS, quanto por meio do Instituto Lula, naquilo que se chamava de doação. Fato é que o Lula frequentou o sítio de Atibaia, onde tinha pedalinho com o nome dos seus netos, que foi customizado, reformado por empreiteiras do Petrolão, OAS e Odebrecht, as duas também envolvidas no triplex do Guarujá, cujo até o zelador, um homem simples, preto, pobre, que o petismo diz defender, atestou que aquele apartamento estava reservado para o casal Lula e Marisa Letícia, que frequentava lá. Eles escolheram a cozinha Kitchens, né, que era a mesma do sítio e do triplex. Teve o episódio da chave, do elevadorzinho. Tem um monte de história que o Lula, obviamente, omite para dizer que foi tudo uma mentira, porque o STF acabou blindando. Então ele não entra em qualquer tipo de questão moral. Mas ele solta nesse lapso aí, nessa formulação que ficou cômica, porque quando o político rouba, ele submerge. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. E no começo desse vídeo, ele fala ali que vai cumprir todas as promessas de campanha. E o que acontece com o Lula atualmente, por isso também foi bom relembrar esse vídeo, é que a maioria da população brasileira, de acordo com a pesquisa Quest e várias outras, estão mostrando, mas a Quest mostrou especificamente com essa pergunta, entende que o Lula não cumpre as suas promessas. E mais do que isso, numa segunda pergunta, entende que ele é mal intencionado. A pergunta foi, é bem intencionado? E mais de 50% responderam que não. Então, é bom a gente lembrar um pouco do que o Lula prometia e de como ele, às vezes, acaba tendo uns lapsos, assim, que parecem mais sinceros do que as suas narrativas. Lula Teixeira. O vídeo é ótimo, revelador. O Lula, de fato, sabe melhor do que ninguém tudo o que aconteceu nesse período aí do triplex, do sítio de Atibaia. E aí, no finalzinho do vídeo, ele fala assim, porque o povo brasileiro lutou que eu consegui voltar aqui, né? Não teve luta nenhuma do povo brasileiro para ele voltar, né? Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou um entendimento sobre prisão de segunda instância e é por causa disso que ele voltou, né? Dizer aí, tinha ali um pessoal fazendo vigília lá em Curitiba, mas era pouquíssima gente, era a Janja, a Gleisi, o Haddad, a turma que depois conseguiu um carguinho no governo, mas não tinha ali grandes manifestações no Brasil pedindo a libertação dele ou que ele voltasse a ser presidente. E acabou surfando a onda do anti-bolsonarismo também. Claro que o Lula tinha base, tinha recall, mas o Bolsonaro, com todo o desgaste que ele teve no governo, acabou contribuindo. E, obviamente, como eu tenho mostrado incansavelmente, vou continuar mostrando quanto mais eles mentem e omitem, contribuiu para a desmobilização das pessoas críticas ao petismo que estavam nas ruas pelo combate à corrupção. E o Bolsonaro precisou se aproximar do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, quando o Flávio ficou enrolado, porque foi investigado, porque veio a denúncia do MP do Rio de Janeiro, do Flávio como líder de uma organização criminosa que desviou 6 milhões de reais da Assembleia Legislativa do Estado, e isso também acabou sendo varrido para debaixo do tapete. O Bolsonaro chegou a apagar da sua conta do X uma defesa da prisão após condenação em segunda instância, porque naquele momento não interessava para ele.
não interessava nem que a prisão em segunda instância permanecesse, em razão do risco de algum membro da família, eventualmente até ele próprio, ser condenado em segunda instância e ser preso rapidamente, e não interessava porque não interessava para ele pressionar os juízes do Supremo Tribunal Federal a fazer o contrário daquilo que eles queriam. Então ele colaborou com o clima que deixou o STF mais à vontade naquele momento para reverter a jurisprudência com a mudança de voto do aliado do Bolsonaro, Gilmar Mendes, que em 2016 tinha votado a favor da prisão em segunda instância e em 2019 votou contra. Lembrando que o que aconteceu entre uma coisa e outra. Em 2017, a Lava Jato atingiu Aécio Neves, outros tucanos e outras pessoas próximas do Gilmar como sobrinho da sua esposa. Aliás, quem quer mais detalhes sobre isso, lê a matéria Cai o Tráfico, Fica a Influência, que eu publiquei meses atrás na Cruzoé.